Qual o mandamento? O 10º. O 10º mandamento. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o jumento, o animal, o boi, a vaca, o boi, a esposa, a mulher. Bota tudo num pacote só assim. O 10º mandamento que está falando aqui o nosso irmão. Mas eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Vai linkando uma coisa com a outra, não vai? Por que que linka? Por quê? Porque o Novo Testamento, ele é o quê? Sombra do Velho Testamento. E os dois se encaixam perfeitamente. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Desperta tu que dorme. Jovens, eu estou sempre falando. Cuidado, vocês estão arrumando problema. Vocês estão arrumando problema. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vamos aqui, ó, continuando. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Porque sem lei está morto o pecado. Aí eu te pergunto, há pecado ainda ou não? Há ou não pecado? E muitos sim ou não? Por que que eu luto todos os dias mantendo o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo? Alegrando o meu pai do meu deitar, o meu levantar, ele contemplando lá o meu filho está aqui, ó, na luta aqui, olha. Sabe por quê? Porque um sangue precioso, sem máculas, sem pecado, sem nada, foi vertido no madeiro por mim e por você. A você que não tinha esse conhecimento, tenha, para a honra e glória de Deus. Amém? Para com isso, meus irmãos. Para, sai de dentro desses movimentos. O que a palavra de Deus falou aqui, ó? Porque sem lei está morto o pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. E aí, como é que fica? Pegou, não pegou? Pegou sim. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus. Continuando. Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 18, porque muitos dizem que Cristo já cumpriu até a lei, né? Porque só leu o Mateus capítulo 5, verso 17, né? Mas aqui nós lê, sim, completo. Sabe por quê? Porque nós queremos que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E lembrando que guest prayer, todos nós que pregamos, como vocês falam na seita do 7º dia, todos nós temos o pleno conhecimento, que nós iremos prestar conta de tudo, de todas as nossas pregações, de tudo que nós falarmos. E olha que, e vocês acham que nós vamos querer pagar um preço por isso? Meus irmãos, vê a vida dos meus irmãos pastores aí, adventista, global, mundial. Vê que luxo que eles têm, vê o que meus irmãos têm, vê o que nós temos. Vê aí, desperta, meus irmãos, desperta. Vê aí na nossa igreja mundial, se nós temos cantor que cobra não sei quanto para cantar, seja ele de televisão, de YouTube, do que for. Vê se tem essa patifaria. Meus irmãos, acorda, é a tua salvação. Olha a vida dos meus irmãos. Pelo contrário, meus irmãos, nós faz ajudar para a obra e por aí vai. Desperta, nós queremos que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E outra, nós temos o conhecimento disso aqui, ó, Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Dá para você ver o tamanho do problema? Dá, não dá? Dá para você ver o tamanho do problema, né? E a você, jovem, que caiu aqui, que tem o desejo de memorizar a Bíblia, a palavra de Deus, já tem falado também, possivelmente você não assistiu no outro vídeo, olha aqui nos meus olhos, para a honra e glória de Deus, receba o dom de memorizar, para a honra e glória de Deus, mas jejum e oração, santificação e prática, pratique para a honra e glória de Deus, amém? Ainda que você venha conversar sozinho, é normal, você fala porque você vai estar memorizando, receba para a honra e glória de Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus, voltando aqui. Vamos aqui, Mateus capítulo 5, verso 17 ao 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí sabe o que acontece? Não, mas Cristo veio para cumprir. Ele cumpriu na cruz. Qual foi a lei que ele cumpriu na cruz? Ele era o quê? O Cordeiro Pascal, sim ou não?
É a lei que não está mais em vigor. A lei cerimonial. Porventura tem alguém queimando cordeiros por aí afora nesse mundo, né? A não ser um grupo que tem lá em Israel, lá, né? Lá naquelas bandas para lá, que ainda tem um grupo ainda lá, que ainda faz ainda sacrifício para lá ainda. Um pequeno grupinho ali ainda. Olha nos meus olhos aqui, por favor. Não deixe que o Satanás te seduza mais para a honra e glória de Deus. Ele, lembra? Revelation chapter 12, verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos com ele. Ele seduziu os anjos lá em cima. Já estão julgados e condenados. Muitos morreram perdidos, odiando a lei do eterno. E eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deixe ele continuar te seduzindo mais. É a tua salvação. Ninguém vai prestar conta da tua salvação diante do Altíssimo, é você mesmo. E aí? Pegou para a honra e glória de Deus? Tá vendo? Vamos ver o que a palavra continua falando para nós, sim ou não? Fala, né, que foi cumprida a lei, porque Cristo cumpriu a lei na cruz, cumpriu sim a lei cerimonial. Lembrando que as 3 leis estão em vigor. A lei moral dos 10 mandamentos do Eterno, a lei civil e a lei da saúde, a lei alimentícia. Grava bem isso aí. Verso 18. Porque em verdade, verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aí eu te pergunto, Cristo já voltou? Ainda eu estou pregando para você, você está aqui vendo aqui, mirando em meus olhos? Ainda existe o céu, ainda existe a terra, ainda existe a podridão de pecado aqui? Sim ou não? Existe, sim ou não? E cuidado, por falar nisso, olha nos meus olhos aqui, ó. A você não se agrade de tudo que vem ao teu encontro. Sede sóbrios e vigilante. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para tragar, para devorar. Por quê? Porque ele é astucioso. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado, nem tudo que está indo ao teu encontro, que chegou ao teu encontro, foi enviado do Eterno, não. Cuidado. Desperta tu que dormes. Vamos aqui para a honra e glória de Deus? Continuando. Pegou para a honra e glória de Deus? E eu estou pregando. Você está aqui. Ainda tem céu, ainda tem terra, ainda tem poder de pecado, sim ou não? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Quem falou foi o próprio Eterno, quando ele estava aqui habitando em corpo de carne. Desperta tu que dormes. E aí, como é que fica? Agora você entendeu, né? Que a lei é para ser guardada, sim ou não? A lei, as 3 leis, sim ou não? Principalmente, primeira, né? Os 10 mandamentos do Eterno. Vamos aqui. Nunca confunda, meus irmãos. Jesus curou no sábado. Jesus curou no sábado. Não trabalhou no sábado. Trabalhou o quê? Na parte espiritual. Estende a tua mão, pega a tua cama e anda. E outra, se ele tivesse trabalhado no sábado, do jeito que ele é, quem criou todas as coisas foi ele que fez tudo, ele pode fazer tudo? Ele pode fazer o que ele quiser, não pode? Só que ele não fez, sabe por quê? Para nos dar o quê? Para nos dar o exemplo, para nos deixar um bom testemunho, que o santo sábado dele é lícito sim, levar a pessoa para o hospital, curar a pessoa e por aí vai. Agora, trabalhar para ganhar o seu sustento do dia a dia, não. Separa isso aí. Porque 1 João, capítulo 3, verso 5, sabeis, pois, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Dá para vocês ver? João 8, 46. Quem dentre vós me convence de pecado?
eu vos tenho falado a verdade e vós não me credes? No final ele ainda fechou com essa pergunta, eu vos tenho falado a verdade e vós não me credes? E aí? Como é que fica? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Vamos ver o que a palavra do nosso Altíssimo fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Sabe o que é isso aqui? Intérprete da lei, meu amigo. Um camarada desse aqui, para ele ser intérprete da lei, na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, o doutor da lei. O doutor da lei. Para ser isso aqui, um homem desse aqui, não era para qualquer um não, meu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? E aqui ele vai falar de quê? Dos 10 mandamentos. Da lei, dos 10 mandamentos. É o quê? Qual é o primeiro? Na Bíblia existem 3 leis. Qual é a primeira? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. E a terceira, a lei da saúde. Né? Bota as 4, porque a 4 não está mais em vigor, mas eu vou falar dela. E a quarta, a lei cerimonial. Ela já não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Mas as 3 existem. Na Bíblia, lembra, existem 4 leis. Só que a quarta já não está mais em vigor, que é a lei cerimonial, porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. Vamos ver aqui o que fala aqui? Vamos aqui para ver se ele aboliu. Vamos aqui. Aqui, ó. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Possivelmente você nunca tinha ouvido falar disso aqui. Nunca tinha ouvido, né? Você nunca ouviu falar disso aqui. Você nunca tinha ouvido. Bota-se tudo num pacote só. Possivelmente você nunca tinha ouvido falar isso. E aí, como é que fica isso aqui? Qual é o grande mandamento na lei? Porque lembra que que a primeira lei é a lei moral dos 10 mandamentos? E aqui ela está falando dela. Vamos lá, ó. Continuando. Aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Resumiu aqui a lei moral, sim ou não? A lei moral dos 10 mandamentos. Pegue isso aqui para a honra e glória de Deus. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui acabou, pronto, acabou a leitura. Acabou a leitura porque aqui falou só do amor ao Altíssimo, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, mas é a lei dos mandamentos, mas são só 2. Porque Cristo resumiu em 2. Será que foi isso mesmo? O verso 39 fala o quê? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E fechou a leitura aí? Fechou para vocês, né, Mr. Pastors? Porque para nós aqui não fechou, não. Para nós só fecha um capítulo, versículo, carta, versículo, ou salmo, números e versículo, quando uma coisa linka com a outra. Isaías, olha só como é que estuda a palavra de Deus. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Falando de quê? Do mesmo assunto. E aí, deu para pegar? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, que fala do mesmo assunto. Aí vamos aqui terminar. Bem devagarinho aqui, ó. Aqui, ó. Verso 40. Mateus capítulo 22, verso 40. Para fechar aqui a leitura. Que aqui, ó, já fecha a leitura. Destes 2 mandamentos
dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? Ficou alinhado, não ficou? Ficou sim. Lembrando, Mateus capítulo 22, verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E aí, como é que fica? Vamos aqui para a palavra de Deus, continuando, para a honra e glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, né? Porque, né? Quem é que está entronizado em cima dos querubins? Lembra que foi falado lá no começo? Quem é? Quem é? Nós vamos nos deparar com isso aqui também lá em Apocalipse. Calma, calma que não acabou não. Não acabou não. A lei do eterno não é brincadeira. A lei do eterno ela é reta, justa e boa. Vamos aqui. Voltar aqui um tiquito. Vamos aqui. Vamos aqui, voltar aqui um tiquito aqui, ó. Romanos, capítulo 7, verso 12 e verso 22. Olha aqui, nosso irmão Paulo ainda continua, parou não? Aqui, ó. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Aí aqui, ó, olha o que ele fala aqui no verso 22, ó. Olha no verso 22. Listen to me, please. Rapaz, é muita coisa no queimo, senhor não. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor eterno, porque ouviu o meu pedido quando eu era ninito, pequenito. Mas, no tocante, o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Mas, no tocante, o homem interior, ou seja, no tocante, o coração dele, ele tem prazer, o nosso irmão tinha prazer na lei do nosso eterno. E aí, será que o nosso irmão Paulo também destruiu a lei do eterno? Verso 12, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E no verso 22, por conseguinte, o homem, no tocante, o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Vamos aqui, para a glória de Deus? Acabou não, vamos lá. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Êxodo. Vamos aqui, ó. Êxodo capítulo 25 aqui para vocês pegar isso aqui, ó, fazer aqui, ó. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16, verso 21. Vamos dar uma acelerada aqui na leitura aqui, nós vamos ler um pouquinho ainda. Vamos lá, para a honra e glória de Deus, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Aqui é o quê? Segundo o modelo que eu te mostrar. Segundo o modelo celeste, sim ou não? E quem é? Isaías capítulo 37, verso 16. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15, e Salmos 99, verso 1, está escrito, quem é? Que está entronizado acima dos querubins? Ele mesmo, o Altíssimo. Nós vamos nos deparar lá na frente, ainda com a passagem. Vamos aqui, ó. Continuando, verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a sua largura, e de 1 côvado e meio a sua altura. Verso 16. E porá na arca o testemunho que eu te darei. Nós vamos ver que testemunho é esse. Vamos aqui. Aqui, ó. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse, Gasprey? Lembra, a arca da aliança celeste está lá em cima. Porque quem tá entronizado entre os querubins? O grande eu sou, sim ou não? E a porcaria queria colocar o trono dele acima de quem? Do Altíssimo, sim ou não? Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. A porcaria queria colocar o trono dele em cima do trono do Altíssimo, mas ele já está julgado e condenado. Desperta tu que dormes. Olha nos meus olhos aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 4, verso 5.
2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. O que a palavra de Deus fala para nós? Ó? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o que, Gasproia? O dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vai já linkar uma coisa com a outra, que nós vamos linkar aqui agora. Vamos linkar? Por que fala que foi o pregador da justiça? Por quê? Nós vamos ver. Quem foi o primeiro que guardou a lei aqui? Que guardou a lei bonitinho, que achou graça diante do Eterno? Vamos aqui. Vamos aqui. Já nós volta aqui de novo aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 6, verso 3, verso 5 ao 8. Olha aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora olha aqui, ó. Listen to me, please. Aqui, ó. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E aí? Ele era o quê? Justo e íntegro. E Deus, ele é o quê? Justiça. E Deus, ele é o quê? Deus, ele é justiça, sim ou não? E aí, dá para vocês ver como é que a coisa vai linkando uma coisa com a outra? Quem foi o primeiro a guardar a lei aqui, guardar bonitinho, que o mundo todo não foi destruído por causa de quem que guardava a lei e que era justo e se tornou pregador de quê? Da justiça? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o que, Gasproia? O dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pregador da justiça, e pregou quantos anos ainda o nosso pai Noé? 120 anos. 120 anos o nosso pai Noé passou pregando. E aí, como é que fica isso? Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. A palavra do nosso pai fala assim para nós, ó. Porque muitos aqui, vamos voltar até um pouquinho aqui, né? Para nós já emendar aqui um pouquinho aqui. Porque muitos falam assim, né? Não, a lei foi dada para o nosso, só para o judeu, para o povo do judeu. O sábado foi dado para o judeu lá no deserto. Não. O sábado, a lei do nosso eterno, foi escrito pelo dedo de Deus. Para você que não tem o conhecimento, a primeira escritura da Bíblia que foi escrita foi pelo dedo do nosso pai. A primeira escritura, quem escreveu as primeiras palavras, que foi o quê? A lei, o nosso eterno. Se você não tinha um conhecimento disso, tenha, para a honra e glória de Deus, amém? Quem foi o primeiro escritor da Bíblia foi o nosso pai. Amém? Para a honra e glória de Deus. Vamos aqui ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 31. Olha aqui, ó. Porque muitos também dizem que Deus trabalhou até no sábado, né? Distorce tudo por aí afora, né? Vai vendo aí. Aqui, ó. Faz assim, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde de manhã o 6º dia. Vendo Deus tudo quanto fizera, já tinha acabado tudo. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aí fala porque está aqui, porque é que ele só contemplou. Acabou no dia 6º, porque no virado do dia, lembra? Que houve tarde de manhã, houve tarde de manhã. E havendo Deus concluído toda a sua obra que como Criador fizera, contemplou aqui, ó, no verso 2 aqui, ó, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 12. E havendo Deus, e vendo Deus, né? Terminado, e vendo, ele vendo que tinha concluído tudo. Ele vendo que tinha concluído tudo ali, ó. E abençoou e santificou o 7º dia. Vamos lá, ó. Fala assim, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, terminou no 6º dia, contemplou tudo, já, né? Porque é o que? Houve tarde de manhã, né? E assim o dia 1º até o 5º e o 6º ele terminou tudo, já não teve mais esse negócio de, não tinha mais nada, já terminou tudo. Ele só chegou aqui, ó, finalzinho, concluiu tudo aqui, ó, contemplou aqui. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, e havendo Deus terminado no dia 7º, só contemplou. E aí o que ele fez? Descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Aí aqui é o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Aqui, ó. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Trabalhou ou não trabalhou? Para você que não sabe o que é santificado, santificado é algo que é separado, exclusivo para adoração, para ser adorado. Deus santificou. Por quê que a palavra de Deus fala assim, ó, Deus não criou o homem para o sábado, e sim o sábado para o homem. Lembra? Por quê? Criou o sábado para o homem descansar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o santo sábado do Senhor teu Deus. Para você o quê? Santificar.